favor. Tá, vou repetir, tá? Nós já estamos indo, tá? Para mais uma exigência para se tornar especialista em escatologia bíblica, consequentemente, para se tornar um especialista na Bíblia. E a quinta é conhecer as 7 linguagens da Bíblia. Então a Bíblia, ela se comunica com nós através de 7 linguagens. A primeira, metáfora. A segunda, símile. A terceira, metonimia. Tá? Isso, metonimia. Aí a quarta, hipérbole. A quinta, símbolos. A sexta, tipos. E a sétima, antropomorfos. Tá? Antropomorfos. Tá bom? E aí surge aí o antropopatismo. Símile. Antropomorfismo. Antropomorfos. Sim. Metonímia. Que já são as manifestações de Deus aí para o ser humano. Amém? Antropomorfos. Isso. Coloque aí outra exigência, por favor. Para quem quer se tornar um especialista em escatologia, tá? Escrevi errado. Antropomorfos. A última. Conhecer Metonímia e hipérbole. as 4 escolas escatológicas. A escatologia possui 4 escolas. Tá? Símbolo. Quantas escolas eu disse? 4. Tá? Vou colocar aqui no 4 para ajudar vocês. Ó. Sexta. A primeira é preterista. Antropomorfos. Tá? 4 escolas escatológicas. A primeira é Escola. preterista. A segunda, futurista. E a sétima? Acho que você pulou uma, que essa antropomorfa é a última. A terceira, idealista. Eu esqueci de uma, então. Falta uma. E a última, tá? A última, histórica. Preterista, futurística. Vem aqui, ó, tá bom? São as 4 escolas que interpretam o Apocalipse Idealista. e a escatologia, tá? Tá. Essa primeira escola aqui, ó, préter, a palavra préter tem a ver com o passado. Então, ela interpreta a escatologia e o Apocalipse sempre de acordo com o passado. Tá? Para ela, algumas coisas já se cumpriram, tá? Já aconteceram. Inclusive, a grande tribulação. Quem é preterista, para eles a grande tribulação já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Nós vamos nos aprofundar mais sobre isso depois. Porém, tem os futuristas que acreditam que não, que houve realmente o cerco romano, Jerusalém foi saqueada, queimada, destruída, mas não era ainda a grande tribulação. Ela ainda virá. E aí surge aí hoje futuristas, tá? Segunda escola, futurística. Mas existem aqueles que interpretam a Bíblia e o Apocalipse de uma forma simbólica, alegórica e figurada. Aí surge aqui, ó, Idealistas. Ou aqueles que idealística. interpretam o Apocalipse como símbolo, né? Símbolo, tá? Para eles é tudo símbolo. Nada é literal, tudo é simbólico. Por isso que tem gente que não acredita no milênio. Para ele, o milênio é simbólico. É simbólico, é alegórico. E existe a escola histórica. Ela pega os acontecimentos que já aconteceram e essa escola fala que alguns já aconteceram e outros ainda vão acontecer. Tá? Os reformados, eles utilizam muito essa escola aqui. Presbiterianos e batistas. Tá? Inclusive a frase que eles utilizam é essa aqui, ó, já e ainda não.
é a frase reformada. A escatologia reformada se resume isso aqui, ó, já e ainda Não. e ainda não. Quer comigo? Já Já e ainda não. Por Quando quê? você pergunta isso, já se cumpriu? Eles falam já e ainda não totalmente. Por isso que eles falam essa frase. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tá? Anote aí, outra exigência, estamos na sexta, tá? Conhecer, tá? Conhecer os assuntos, tá? E acontecimentos escatológicos. Ou seja, se você quer se tornar um especialista em escatologia, você só vai se tornar quando você conhecer que a escatologia aborda. Sobre o que? Sobre o que ela aborda? Ou seja, para isso você tem que conhecer os assuntos, tá? E os acontecimentos. Eu vou fazer uma pergunta. Liz, a escatologia aborda sobre o quê? Eu não sou um crente, por exemplo, tá? Eu sou um descrente, não conheço a Deus, sou um ateu, ok? Aí a Liz está fazendo faculdade juntamente comigo, é um exemplo, tá? Aí eu chego para ela e falo, Liz, essa palavra escatologia, É isso. o que é? A escatologia bíblica aborda sobre o quê? O que você me responderia? A respeito das doutrinas das últimas coisas. Tá, muito bem. E o senhor me responderia o quê? Se eu lhe perguntasse, a escatologia aborda o quê? Me fala aí, o quê? Detalhe, o que ela falou, necessariamente você não precisa repetir. Sim. Tem outros termos que você pode usar. Ó, vou repetir. Você que quer ser um especialista em escatologia, você tem que saber quais os assuntos que a escatologia aborda e os acontecimentos. Aí eu não sou um crente, eu sou um ateu, mas eu quero saber mais de Deus, mais da Bíblia e mais da escatologia bíblica. Aí eu vou te perguntar para vocês, a escatologia bíblica fala sobre o quê? Conhecimento, palavra, palavra de Deus, para que nós cada dia mais aperfeiçoar o conhecimento todo. Certo. E o senhor, qual seria a sua resposta? Mas se eu pulou Não olha para ela. Você faz igual o Charles, é sempre muito fácil, faz uma mais difícil. no meu conhecimento, se me perguntarem, eu só vou falar para ele assim, o que eu estou aprendendo, o que é? É o que ele falou que é conhecimento. Através do conhecimento vem o arrependimento. Através do arrependimento vem a confissão. Que isso tudo, eu estou entendendo que isso tudo se resume em hoje, eu consigo lhe falar isso. Se eu falar mais do que isso, eu já... Como é o nome da irmã? Esther. Esther. A escatologia bíblica aborda sobre o quê? Quais são os assuntos e acontecimentos? Quais são os assuntos? E acontecimentos que ela nos traz. Antes de falar sobre os assuntos e acontecimentos, lembram pelo menos do início, da explicação dele. Começou explicando um assunto muito importante. Daí a gente parte dos outros assuntos. O que significa escatos? Lembra que ele começou? Vamos lá, irmã Esther. Acho que foi você que salvou os judeus lá. Eu desobedeci ao meu marido. Você só tem gente inteligente. Desobedeceu o teu marido. Abre aí a apostila de vocês. Abre aí, por favor, tá? Logo no início vocês vão encontrar os assuntos que a escatologia aborda. Tem aqui, ó. Vamos lá? Tá. Aí vamos lá. Assuntos. Tá? Aqui, principais eventos Escatológico. Mas bem aqui está aqui, ó. A escatologia estuda os seguintes temas, que é a mesma coisa do que assuntos, ok? Quais são os temas que a escatologia aborda, que são os assuntos? Das últimas coisas.
Tá? Encontrou bem aqui, ó. Tá? Está. O que mais? Arrebatamento da igreja. O que mais? Esfera angelical. O que mais? Estado de Lúcifer. O que mais? Israel e a igreja. O que mais? As 70 semanas de Daniel. O que mais? A grande tribulação. O que mais? As bodas do Cordeiro. Tem mais alguma coisa? Gog e Magog. Os julgamentos. O milênio. E o A introdução. Introdução. A introdução, Tá bem aí, principais eventos escatológicos. Aí em cima, a senhora tem todos os assuntos, tá? De uma forma resumida, é claro, que a escatologia aborda, tá? Ou seja, na escatologia você vai encontrar o estado intermediário dos mortos, você vai encontrar arrebatamento da igreja, pecado de Lúcifer, esfera angelical, as 70 semanas de Daniel, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, Gog e Magog, que estão falando muito agora de Gog e Magog, o julgamento das nações, milênio e o estado eterno, e assim sucessivamente. Essa é a resposta de vocês. A partir de hoje, quando alguém lhe perguntar a escatologia bíblica, fala sobre o quê? Aí você já sabe a resposta. A escatologia bíblica fala sobre arrebatamento, princípio de dores, Gog e Magog, milênio, juízo final, sobre a morte, sobre a minha sogra. Tudo isso aí é escatologia. A princípio, você começa dizendo que é os estudos dos acontecimentos das últimas coisas. Sim, sim. Aí, Segundo a Bíblia. se a pessoa quiser aprofundar, aí você relata. Aí. As coisas Só que ainda não vão. vale dizer que desobedeceu o marido. Obedeceu, mas não pode. Entenderam aí? Eu sei o real. É por isso que nós rimos, porque nós estamos brincando aqui. Para você não ficar mais com resposta ou com uma resposta equivocada, tá? Ou com uma resposta equivocada, senão... Pastor, isso aqui. O próprio livro de fica com a Apocalipse. gente? Essa é a apostila de vocês, tá? Aqui vai ser a nossa O próprio base. livro de Apocalipse, ele revela isso no capítulo 1. Escreve ao quando o João vê o primeiro capítulo de Apocalipse, já fala sobre isso. Escrever as Estou coisas só que vão repassando para acontecer. vocês a fórmula, para vocês estudarem, para vocês dominarem essa doutrina. Tá? Nós ainda não entramos na doutrina, eu estou apenas repassando a fórmula para vocês. Com licença, professor. Se fosse um profissional que estivesse aqui na frente, que já não estaria errado, ele iria elencar alguns assuntos que dessem no tempo, e iria falar 20 minutos, às 6h20, e iria se despedir, muito obrigado, um dia a gente se encontra. Mas o que eu estou vendo, um servo preocupado em realmente ensinar. Eu fiquei aqui olhando a metodologia, é um professor, é um nato, o que vocês falavam é verdade, todo mundo falava, é ele, é um homem de Deus, e vai ensinar, é um homem servo do Senhor, e eu estou vendo aqui na prática. Então, ele se preocupou em explicar o que é, como se forma um profissional, um professor, uma pessoa preocupada com as coisas de Deus. Eu estou aqui maravilhado com a sua obra, professor. Amém. Olha que eu também ministro há muito tempo. E estou muito feliz, estou aprendendo muita coisa. Eu só não estou anotando porque eu estou aqui preocupado em servi-los, mas eu sei que a minha outra parte aqui está... Aí à noite. Aí depois ela vai passar algumas coisas. Sim, e é bom que a irmã Simone está gravando, depois ela vai informar como você pode, tá? Ter acesso à gravação. Não sei se é via Instagram, Facebook. YouTube. YouTube? YouTube, cara, tem canal no YouTube, tá bom pra você? Alto nível, né? Então não esqueça do meu Pix, viu? Depois Dá like. Eu tô brincando. O arroba do irmão lá, né? É um arroba, né, pastor? STF, viu? As referências? Muito bem. Dos acontecimentos? Ah, sim. Muito bem. Referências. Bom, você começa estudando Daniel. Quem quiser, diga comigo, Quem quiser dominar a escatologia, tem que começar de Daniel. Pelo livro de Daniel. Lisa, depois eu te passo umas referências tops. É, tá? depois De alguns o livros, pastor, tá? tá? Isso.
Depois ele tinha quase. Aí começa com Daniel, depois vem Apocalipse, aí você vai fazendo essas conexões. Tá? Eu não sei se o professor ainda pode voltar ainda esse mês. Sim, mas sim. Se puder voltar lá para o final do mês, na última semana, seria uma honra. Sim. Isso se muita marcar. gente não for viajar, né? A gente ainda vai conversar com os alunos, tá bom? É. Porque esses últimos outros sábados que vem, o senhor veio provocar eles, mas eu vou ficar na roda depois. Por isso que as maiores polêmicas eu estou deixando O professor. Então vamos lá, conhecer os assuntos, né? E os acontecimentos Escatológicos. escatológicos. Tá bom, agora diga comigo, não basta Não basta, Não basta. apenas conhecer os assuntos Conhecer os e os assuntos acontecimentos. e os acontecimentos. Coloque aí, é preciso saber a ordem, tá? Coloque aí, é preciso saber a ordem cronológica, tá? Desses assuntos e acontecimentos. Eu vou repetir, não basta apenas você saber o que a escatologia aborda. Ela aborda sobre a morte, sobre o milênio, sobre tudo, tá? Só que você tem que conhecer a ordem. Diga comigo, existe uma ordem. existe uma ordem. Cronológica, Cronológica. Escatológica. Tá? Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, o que vai acontecer primeiro? A grande tribulação ou o juízo final? O que vai acontecer primeiro? Grande tribulação. Tribulação. O nome já diz tudo, juízo final. Então é lá para o fim, tá bom? Só que se você não conhecer essa ordem, você pode pegar o juízo final e colocar no início. Ou no meio, né? Ou no meio. Para complicar, né? O professor que gosta de ensinar não complica, ele é um facilitador. Porque se fosse eu não falaria juízo final, eu falaria o trono branco. Pois é. Aí eu. Que é o trono branco? Trono branco. Vai mais outra polêmica. Amém. Amém. Tá entendendo? Tá? Então tem que saber, olha, teve um pregador, pastor Johnny Freire, que foi pregar na 14 de março na sede mãe, na época do Firmino Gouveia, pastor Firmino Gouveia, que fez 100 anos agora esses dias, né? E acontecimento. E Dia 21 de A ordem março. dia cronológica 21 de dos março, acontecimentos. ele pregou, esse pregador pregou os Cronológica. cavalos do Apocalipse, mas só tem 4 cavalos, ele pregou 8. Ele pregou que tinha marrom, lilás, azul. Se perdeu na mensagem, não deu conta disso. Para piorar, ele disse que o cavalo branco é Jesus Cristo. Ainda relacionou, é branco. É branco, é Jesus. Então, entregou o microfone Acontecimento quando o existe. pastor Firmino Gouveia pegou o microfone e ele disse: é isso que dá, solta os cavalos e não dá conta de segurar. Então é isso que acontece quando você não coloca em ordem, tá? Os assuntos e os acontecimentos da escatologia. E pastor, tá circulando muito nas redes sociais aquele Júnior Trovão falando de Gog e Magog. Só que tem um outro rapaz que pega ali a fala do Júnior Trovão e vai para a Bíblia confrontar, dizendo que ele está falando é heresia. Aí eu me perguntei, o que é heresia? É mentira ou é falta de conhecimento? Então estou nessa dúvida aí, o que é a heresia? Tá. A heresia é tudo aquilo que interrompe um princípio da salvação. Tá? Se não interromper um princípio da salvação, não é heresia. Pode ser um equívoco, pode ser um conceito, um outro conceito teológico, pode ser uma opinião e um pensamento dele. Tá? Agora, a partir que deturpe a Bíblia e interrompe o princípio da salvação, aí é tido como heresia. Ou seja, aquilo que compromete a sua salvação, aí é uma doutrina herética. Deu para entender? Que é diferente de correntes, como ele está explicando aí, está explicando as correntes. É diferente. Deu para entender? Sim. Então, para nós encerrar nossa aula, tá? Coloque aí os 7 propósitos da escatologia. Eu preciso conhecer os 7 propósitos da escatologia. Tá? Muito forte, né? Meu Deus. Os 7 propósitos da escatologia. Tá? Não vai esquecer das perguntas, tá? É. Das perguntas para os alunos. Sim. As perguntas, né? Ah, não,
tá? Os que dormem em Cristo, dos túmulos, tá? Levantar dos túmulos, aqueles que dormem em Cristo. É forte. É forte, Meu Deus. tá? Efésios. Os que dormem. Desperta tu que dormes. Entre os mortos, o Cristo te esclarecerá. Lembrei do tema agora. Colocaram aí? Qual é o primeiro propósito? Levantar os que dormem dos túmulos. Tá. Segundo, transformar e arrebatar os vivos, tá bom? Só que nós seremos transformados e arrebatados junto com esses que dormem, que vão ressuscitar, ok? Então, o segundo propósito é transformar e arrebatar os vivos, tá bom? Que somos nós. Quem crê que não vai passar pela morte aqui? Eu creio, em nome de Jesus. Estou aguardando agora. Bora, pô. Eu fui orar por uma senhora, ela tinha saído da UTI, não fazia nada, só gemia. E eu fui orar, Deus, recupera a saúde da tua serva. Ela, dá vitória para a tua serva. Restaura, Senhor, a tua serva. Ela, mas se não for da tua vontade, prepara e leva a tua serva. Ela abriu os dois olhos e disse, Todo mundo quer ir para o céu, só não quer ir pela morte, né? Amém? Qual é o segundo propósito da escatologia? Transformar e arrebatar os vivos. Terceiro, galardoar a igreja. Tá? É lá que você vai ser recompensado, é lá que você vai ser coroado. Tá? Eu sempre falo para minha esposa, guarda o que tu tens, para que ninguém tome o teu coroa. A igreja. Galardoar, galardão. recompensar a igreja. Tá? Se quiser colocar, fica mais fácil a palavra recompensar a igreja. Tá? A igreja. Não, A igreja com I maiúsculo. Singular, no singular, tá bom? A igreja. E grande. Um Izão, maiúsculo. A igreja de Cristo. Pastor, tem como colocar a referência aqui na frente, por exemplo, o primeiro, levantar os que dormem lá, tipo Tessalonicenses, que fala que nós não precederemos. Capítulo 15, versículo 52, no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá bom? Transformar e arrebatar os vivos também, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, tá? Fala sobre essa transformação e sobre esse arrebatamento. Galardoar a igreja, coloque Apocalipse 22, versículo 12. Quem pode ler depois para nós? Apocalipse 22, 12. Tá? Quem pode ler? Lê aí, Liz, por favor. Tá? Sermão Esther, 22, 12. Só para você dar um glória. Glória a Deus. Eis que cedo vem, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia, glória a Deus. Ele já traz o galardão. Amém. Porque o galardão está comigo, o galardão é dele. Tá? O nosso erro que a gente faz às vezes pensando que a obra é do homem, mas a obra não é do homem. O homem está na obra, mas a obra é de Deus. Tá? Lembra de ontem? Aí o nosso erro é que às vezes a gente quer agradar o homem, quando Estou na em verdade obra. você tem que agradar a Deus. Tá? Mesmo que o homem não te reconheça, não te valorize, continue, porque o dono da obra, que é Deus, vai te recompensar. Aleluia. Por isso que quando o Filipe chamou Natanael, vamos conhecer o Messias, aí ele disse, onde ele vem? De Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí quando o Filipe disse, vem, Vem. quando ele vai se aproximando de Jesus, o Natanael, Jesus disse, Natanael, antes que o Filipe te visse, eu te conheci debaixo Da figueira. Então diga comigo, o importante O importante não é ser visto por Filipe. não é ter visto O importante é importante ser conhecido por Jesus. por Jesus. Aleluia. E ele conhece teu esforço, tua luta e vai te recompensar. Amém? Amém. É forte? Então vamos lá. Quinto, coloque aí. É o quinto ou é o terceiro? Quarto. Quarto. Tá. Só para saber se vocês estão. Ok. Julgar as nações vivas. Julgar Recompensa as da igreja. nações vivas. Julgar as nações. Quarto propósito da escatologia será julgar as nações vivas. Tá bom? Por isso que haverá o julgamento das nações. Mateus capítulo 25. Ok? Mateus capítulo 25, né, irmã Simone?
versículo 41. E dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Inclusive serão chamados de bodes, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá? O inferno não foi preparado para o homem. Mateus 25, 41 deixa claro que o inferno foi preparado para o diabo E seus Como o anjos. diabo não quer ir sozinho, ele tenta a tua vida para você ir com ele, mas ele é derrotado. Em nome Porque de o teu Jesus, lugar porque já a está minha reservado vida foi no céu. comprada e lavada pelo Diga sangue de comigo, Cristo. Meu lugar vai estar reservado no Lá no céu. céu. Amém, eu Amém. creio. Glória a Deus. Muito forte. Então vamos lá. Quinto, é o quinto? Ou é o Sim, quarto? quinto. Quinto, Restaurar a nação de Israel. Restaurar a nação de Israel. Referência Ezequiel 37, tá? Versículo 8, eles foram restaurados nacionalmente. Versículo 9, serão restaurados espiritualmente. Tá bom? Restaurados. 1949. Versículo, capítulo 38, 37, que é o Vale de Ossos Secos, famoso vale, representa Israel, os judeus, tá? Inclusive osso, voltando para o seu osso, é os Osso, judeus cada osso, voltando pele com pele. da sua terra. Então coloque aí, Ezequiel 37, versículo 8, tá? Restauração nacional. Versículo 9, restauração espiritual. Ou seja, hoje eles são uma nação, estão restaurados como nação. Porém, espiritualmente, só no final da grande tribulação. A gente vai abordar isso detalhadamente em outra aula. Tá bom? Amém. Ezequiel 37, versículo 8 e versículo 9, a referência. Vamos lá. Para outro propósito. Sexto. Restabelecer o trono de Davi, tá? E o reino de 1000 anos de Cristo na terra. Então, vou repetir. Restabelecer o trono de Davi através, tá, do reinado de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Cristo vai reinar por 1000 anos. Ah, glória a Deus. Em Jerusalém, que eu Estarei já lá. falei, já mostrei que é o reino da terra, é o centro da Trono de terra. Davi. Jerusalém. Tá? Vou repetir. Restabelecer o trono de Davi e o reinado tá? Através de Cristo. do milênio que será Cristo reinando aí por 1000 anos na terra. Anotaram aí? Último propósito da escatologia. Eu vou esperar vocês. sétimo. O sétimo, por favor. Tá? Estabelecer a eternidade. Glória a Deus. Tá? Qual é o último propósito? Estabelecer. Estabelecer a eternidade. Diga comigo. O fim O fim será Será igual igual ao começo. ao começo. Diga, o começo Revela o fim. E o fim será como no começo. Será como no começo. Tá? Vou explicar. Adão. Lá no início. É. Era Tá? perfeito. Olha aqui. Era para viver eternamente. No início, Deus não saiu do céu e não vinha falar com o homem na terra? Sim. Ou não? Sim. Assim vai ser o fim. O elo que o homem perdeu vai ser restaurado como plenamente. já foi no Calvário. Aí, assim como no início céus e terra era a mesma grei, assim será no fim. Céus e terra será a mesma grei. Por isso que tem o hino 3 da harpa, nesse tempo céu e terra vai Ser a mesma grei. Entoando aleluias ao meu rei. Quando você cantar esse louvor, você vai lembrar de mim. Dando glória ao Senhor. Nesse 1000 anos não vai ter doença, não vai ter morte, não vai. Vai ter doença, vai ter morte, tá? Vai ter rebelião, vai ter desobediência. Nesse 1000 E até anos. petista vai ter por lá também. Tá? É, porque depois Satanás vai ser solto de novo. Tá. Vai voltar a enganar um monte de gente na terra. Abra aí a Bíblia de vocês, Isaías. Satanás vai estar preso por 1000 anos, depois vai ser solto. Volta a enganar as nações. Porém haverá uma longevidade de anos de vida, tá? Ao ponto que a Bíblia diz que um homem com 90 anos será jovem ainda, como era no início. Vocês lembram que o Adão viveu
930 anos, o Noé 550 Sim. anos, tá? O Abraão tinha 170 anos, o Isaac 175, tá? Aí a vida foi diminuindo, mas o fim será como era no começo, tá? Abra aí a Bíblia de vocês, Isaías. Oi? Nós vamos chegar assim, não? Hoje? Ah, difícil, né? Ah, o pastor domingo chegou, né? Vamos crer que a gente, usando a palavra, né? Não, muita guerra, muita fogo, pandemia, né? Não era que Deus 530, né? Foi. Nós vamos já ver, gente. 530, 530. Foi, tá? Essa pergunta de 500 anos não era contado como é hoje. 500 anos era contado por lua, mais ou menos. É, mas mesmo assim eles viveram muito mais do que nós. Muito mais. Tá? Isaías 66, versículo de número 24. Tá? Isaías 66, verso 24. Quem encontra isso? E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Estão vendo aí? Então haverá morte no milênio. Tá? Tá, eu tenho aqui, tá? Obrigado. Haverá morte no milênio. Agora, essa morte não vai reinar como hoje, né? Conta comigo um, dois, três, quatro, cinco. Acabaram de morrer agora 15 pessoas. Conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Acabaram de morrer 15 pessoas. É assim que se conta a morte. Tá? Assim como na Índia onde eu morei, em 1 minuto nascem 33 pessoas lá. 33 bebês. Em 1 minuto. Só durante a minha aula aqui já nasceram dezenas de bebês lá. Tá? A Índia é populosa por isso. A Índia, a China, a Ásia, por causa disso. Só não no Japão. O Japão é liberado. Oi? É liberado lá para o filho da sala. É liberado. É difícil. Tá? O Brasil também é, só vai mentir. Der conta, né? Senão vai viver só por vossa preguiça. Amém. Amém. Estamos aprendendo? Sim. Então, vamos lá. Para resumir a nossa aula, quais são as 7 exigências para você se tornar um especialista em escatologia? Primeiro, Tá. E a terceira? as influências filosóficas gregas. São essas, as influências de filosofias gregas. Conhecer as influências. Aí depois as várias vertentes. É porque na hora que vocês marcaram, por isso que vocês ficaram teimando. Ele falando que era a quinta e vocês dizendo que era a quarta. Não, mas a Alice colocou tudo em ordem, né, Alice? Correto. Sim. A terceira. E a quarta. 7 linguagens da Bíblia. E a quinta. Tá. E a sexta. Conhecer assuntos escatológicos. Tá. E a sétima agora. Os 7 propósitos da escatologia. Propósitos. Os 7. Tá? Isso. Conhecer os 7 Os 7 propósitos da propósitos. escatologia. Isso. Tá? Amém? Amém, amém. Então, vocês têm aí a apostila, tá? Sim. Anotem aí, vai ser a nossa próxima aula. O pastor João vai entrar em contato com a irmã Simone e com vocês. Vamos entrar em concordância. A nossa próxima aula vai ser, coloque aí, conhecendo, tá? Os 10 maiores acontecimentos escatológicos.
maiores acontecimentos escatológicos. Tá? Aí, esses 10 acontecimentos escatológicos vocês já possuem em mãos, está na apostila que eu disponibilizei para vocês. Tá? E aqui, pastor Monique, já está a escatologia resumidamente, tá? Resumida nesses 10 acontecimentos. Tá? Existem outros acontecimentos, mas quando você vai estudar a escatologia, eles estão dentro desses 10. Tá bom? Então, esses 10 tornam-se os maiores, exatamente porque ele engloba os demais. Tá? Quantos acontecimentos eu falei? 10. 10. Tá? Os 10 maiores acontecimentos. Tá bom, irmã Esther? Entendeu aí? Sim, senhor. Aí, quais são? Vocês têm aqui na apostila, ó. Tá? Me acompanha aí. Diga comigo, princípio das dores. Princípio das dores. Tá? Arrebatamento. Arrebatamento. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Grande tribulação. Grande tribulação. Coloque aí. O que mais tem aí depois da tribulação? Gog e Magog? Armagedon. E o que mais? O anticristo. E o que mais? Não. Pula aí o anticristo. A missão, a religião. Aí vem o que mais? Lá no final. O julgamento das nações. Aí depois vem o milênio. Tá bom? A última revolta de Satanás. E depois vem. E para terminar vem Um novo céu, uma nova terra. Pronto. Esses são os 10 acontecimentos, tá? Os maiores. Tá? Os 10 maiores, tá? Acontecimentos escatológicos, tá? Que se tornam inquestionáveis. Ou seja, eu posso até questionar a data, a cronologia, mas os acontecimentos não tem como. Isso aí vai Vão acontecer. para todos. Não Sim. importa a religião, denominação, esses acontecimentos estão acima de qualquer conceito humano, seja pré, mid, pós, qualquer religião. Estão acima. Por exemplo, o princípio das dores está acima de qualquer religião. Tá? Até o ateu sabe que o mundo passa tá, por uma fase que Jesus, em Mateus 24, elencou todos esses acontecimentos, né, pastor? Inclusive o pastor Libley, quando eu cheguei, estava falando guerras, rumores de guerras, fomes, pestes. Mas isso é só o princípio, ainda não é o fim. Não é nem o fim, é o princípio, que no grego é Odin, não é Odin, o pai do Thor. Tá. Odin. Odin faz alusão a uma mulher grávida, tá? Mulher grávida. Dor a de minha esposa esteve parto. grávida esses dias. Toda mulher grávida, ela sente dores. Segundo a ciência, uma mulher grávida, ela sente 60 contrações antes de dar à luz. 60. E olha, dizem que a dor do parto, quem já teve essa dor aqui? Dizem que é uma das piores dores que um ser humano pode sentir, a dor de um parto. Diga-se de passagem que esse ser humano, só uma mulher é que sente. O homem não sabe nem. E que pode suportar, porque se fosse eu na primeira contração eu já estava desmaiando. O homem tem mais ou menos uma noção do que é a dor de parto quando ele está resfriado, mais ou menos. Né? Eu vou Mas olha morrer. aqui, um ser Quando humano, está resfriado, é sabe que vai morrer. quantas unidades de dores um ser humano suporta? 22. Uma mulher, quando está prestes a dar à luz, ela tem aí 60 unidades, equivale a 22 ossos sendo quebrados ao mesmo tempo. Já imaginou isso? 22 ossos do teu corpo sendo quebrados ao mesmo tempo. É o que uma mulher sente quando vai conceber, vai dar a luz. E isso aconteceu por conta da desobediência lá no Jardim do Éden. Sim, multiplicarei, ou seja, já existia dor. Você sabia disso? Deus só multiplicou daquilo que existia, tá? Existem 5 classes de milagres: milagres de criação, milagres de transformação, milagres de restauração, milagres de provisão, milagres de multiplicação. Diga comigo, mas para Deus, multiplicar, primeiro tem que ter. Primeiro tem que ter. Como foi que Sim. Deus multiplicou os pães e o peixe? Primeiro teve que ter os 5 pães E 3 peixes. 2. 2 peixinhos.
Como foi que o profeta orou e o azeite multiplicou? Porque já tinha na botija um pouquinho de azeite. Então, para multiplicar, tem que ter. Até porque Deus ele não vai colocar princípios. Não. Isso é um princípio da multiplicação, Sim. é preciso multiplicar de algo. E precisa Agora, ter. quando ele disse haja luz, quando ele criou do nada o primeiro elemento. Mas Sim. a multiplicação partiu de algo que já existia. Isso aqui é o corpo da mulher, olha aqui. Vamos já, irmã Socorro. Inclusive, foi o único milagre que Tá. Deus permitiu que o homem participasse. mais bonito, Olha né, aqui, pastor? ó. Isso aqui é o corpo da mulher, tá? Só que o corpo da mulher, falando anatomicamente agora, tá? Ele tem um sistema centretorial aqui, ó, tá? Sistema centretorial. Por esse coluna mesmo espinhal sistema aí. que passa alegria, tá? Também passa a Tristeza, a dor. dor. Passa a tristeza, passa a dor. Passa o prazer, tá? Também passa aí Desprazer. o desconforto, desprazer. Aflição. Ou seja, é um só sistema, tá? Só que pelo mesmo sistema que passa a alegria, também passa a dor. Quando você estuda psicologia, você entende isso, que dentro de você está tanto a cura, quanto também a doença, tá? Por causa do sistema, por onde passa um, passa o outro, deu para entender? Sim. Então, era impossível Deus te criar sem dor, diga comigo, era impossível. É impossível. Porque a dor é um dos sinais vitais da vida. Você que já fez medicina, enfermagem, técnica, você sabe que a dor é um dos sinais vitais da vida. Uma pessoa sem dor, ela não tem esse sinal vital. É o caso da lepra. A lepra, ela tira a dor, a pessoa se torna insensível. Então a lepra vai carcomer o ser humano, sem que ele sinta dor. A dor, ela é precisa. Toda dor, ela é um sinal de Deus. Já comigo, toda dor é um sinal de Deus. Tá? Por isso que para sinalizar para a igreja que Jesus voltará, ele usou o sinal da dor de uma mulher, tá? Que dando a vai luz. conceber, que vai dar luz. E por incrível que pareça, esse sinal representa o cuidado de Deus para o homem. Sim. A dor, o medo, por Alerta, né, pastor? exemplo. Imagina se o homem não tivesse medo. Ele se jogaria no prédio, morreria e tudo. Já e faz a isso dor? de vez em quando, né? Então, da dor, Também esses sentidos, eles são importantes para nós. É cuidado de Deus por nós. Amém. Poxa, né? Poxa. Então, esses acontecimentos aí, que ao total são 10, tá? Resumem toda a escatologia. O primeiro acontecimento, o princípio das dores. Um dia que vem do grego, faz alusão, tá? Uma mulher que está prestes a dar a luz, tá? Aí depois vem a volta de Cristo, que é o arrebatamento. Tá bom? O arrebatamento, a palavra arrebatar, ela vem do grego, tá? Arrancar. Tá? Ela vem desse tema aqui, ó, aripase, Raptar. que significa raptar ou tirar com força. O que significa arrebatar? Raptar, faz isso aqui, ó. Cadê o Ramiro? Já sumiu, tá na glória. Igual os namorados raptavam as meninas. Tá? Só que nós vamos estudar os 4 verbos que existem, tá? Diga comigo, 4 verbos. 4 verbos que nos trazem a volta de Jesus. Volta de Jesus. Tá? Então, esse aqui é o primeiro verbo, arrebatar, tem a ver com a igreja. Mas tem um outro, que é epifaneia, que é quando ele virá para Israel em glória. Epifaneia significa volta em glória, volta em brilho, em esplendor. Tá? Aí tem a fanoreses, que já faz alusão a um rei se apresentando. Aí já é Cristo se apresentando no milênio como um rei para toda a terra. Não é isso que Israel quer? É isso que Israel quer. Então, Abre aí a tua Bíblia, Mateus 1, versículo 1. Só aí você tem uma mensagem de 2 horas para pregar. Mateus 1, versículo 1. Tá? não vamos confundir essa volta de Jesus com o arrebatamento. Por isso que tem os termos. O pessoal fala a segunda volta de Jesus, tem gente que confunde com arrebatamento. Arrebatamento está aqui, ó. A paz, tá? Tirar com força. Que a primeira não foi volta, foi a primeira vinda, né? Foi a primeira que veio. Não foi Filho do volta. homem, lembra do filho do homem? Quem pode ler? Mateus 1, 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão.
Aí Filho de Davi. Filho de Deus. Tá, mas quem nasceu primeiro, Davi ou Abraão? Abraão. Abraão, mas por que aí fala filho de Davi e depois filho de Abraão? Diga comigo, filho de Davi? Filho de Davi. Jesus é rei. Jesus é rei. Para Israel. Para Israel. Filho de Abraão. Filho de Abraão. Jesus é rei. Jesus é para rei. toda a terra. Para toda a terra. Tá? Que é essa aqui, ó. Tá? Fanorese. Fanorese, tá? Representa a vinda dele como um rei. E isso vai acontecer no milênio. Essa aqui, ó, arpazo, significa arrebatar, que é raptar, tirar com força, já é ele para a igreja, tá bom? É ele vindo aí para a igreja. Não vamos confundir, pelo amor de Deus. E a epifaneia significa vinda em glória. Então aqui já é ele vindo para Israel. Já vou explicar melhor para vocês, tá? Abre aí a Bíblia de vocês, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Leia aí. Nunca mais você vai esquecer essa explicação agora. Apocalipse 1, versículo 7. Tá bom? Para você descobrir aí. Quem pode ler? Ele. Tá? Vai. E o que mais? Este vem com as nuvens e todo o povo verá, até os mesmos que ultrapassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora lê o 22, versículo 7. Tá? Veja que nós estamos no primeiro capítulo e no último. Tá? Ambos no versículo 7. Tá? Quem pode ler? 22, versículo 7. Exatamente no 7, né? Parece coincidência, diga comigo, mas no reino de Deus. Mas no reino de Deus Não tem coincidência. não tem Tem coincidência. providência. Tem providência. Tá? Então, olha aqui. Quem pode ler? 22, versículo 7. Este peste vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que foi o texto do início da nossa aula. Então, olha aqui, ó. Apocalipse 1, versículo 7, tá? Ele vai descer na terra. Aqui não, ele ficará entre os ares, tá? Apocalipse 1, versículo 7, ele vem como um sol da justiça, tá? Vamos dizer que isso aqui é um sol, né? Aqui ele já virá com a estrela da manhã, tá? Apocalipse 1, versículo 7, ele vai descer e todo olho verá, todo olho, ou seja, visivelmente, visível. Aqui já será invisível, tá? Apocalipse 1, versículo 7, ele vem para Israel, mas no 22, versículo 7, ele já vem para a igreja. Está vendo aqui a diferença? Tá? Pastor, Fique à vontade. vou mexer um pouquinho nesse negócio aqui. Jesus Cristo veio arrebatar o seu povo. Vamos voltar para as Bíblias, as 5 nécias. Eu posso dizer que são pessoas que estavam na igreja, mas estavam desatentas, não estavam guardando com zelo, não estavam fazendo a obra do Senhor, não estavam atentas, ligadas com o Espírito Santo e ficaram, certo? Essas nécias que representam a igreja que ficou quando a igreja foi arrebatada. A igreja não, a igreja foi arrebatada. As pessoas que ficaram, elas vão ter lugar, vez, junto com o povo de Israel, não sabe, vinda visível de Cristo. Elas vão ter essa segunda chance, que algumas pessoas falam. Nós acreditamos que sim, porém, se não se prostrarem e receberem a marca do anticristo, porque do meio dos judeus alguns vão apostatar. São mesmo esses que os anciãos eles vão se levantar e vão dizer: quem são esses que estão com as vestes salpicadas em sangue? Aí um ancião de lá Responde, né? Ancião de dias, né? Segunda tribulação. Isso mesmo. Nesse momento. Nesse momento, tá? E agora, como é que eles vão se converter nesse momento? Abre aí Zacarias, tá? Vamos saber quem é que vai. Aí aqui surge outra pergunta e outra resposta. O Espírito Santo vai sair da terra depois que ele foi arrebatado? A resposta é não.
Primeiro porque ele é Deus, ele não é onipresente, ele é Deus dos lugares, tá? Porém, o Espírito Santo ele não vai operar como ele opera hoje, tá? Como ele opera com a presença da igreja, mas ele não vai deixar de operar, amém? Até porque é ele que está ainda segurando Aquele que adivinha que é o anticristo, tá? Mas ele não vai sair da terra e é ele que vai ser derramado para que os judeus se arrependam. Abra aí Zacarias 12, já estamos encerrando, versículo 10. Quem pode ler? Esse texto aqui, pastor, é muito forte. Zacarias 12, versículo 10. Olha aí como é que os judeus vão se converter. Mas o recado de Davi, Senhor, tanto de Jerusalém, não é o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassarão e chorarão por ele, como chora pelo filho único, chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo filho único. Muito bem. Mas o Espírito Santo será derramado e vai efetuar, tá? Vai efetuar aí esse arrependimento. Amém? Amém. Bom, então vamos